A mulher estava de joelhos no chão de terra batida, as mãos trêmulas catando grãos de feijão que tinham caído de um saco furado. Não eram grãos inteiros, eram os quebrados, os que ninguém queria, misturados com pedrinhas e terra. Ela soprava devagar, tentando separar o que prestava do que não prestava, e cada grão que salvava ia para uma lata velha de querosene. O vestido preto estava tão gasto que dava para ver a luz do sol através do tecido nas costas. As mãos eram pele e osso, os dedos retorcidos pela artrite, e ela precisava parar de vez em quando para esfregar as juntas inchadas. Era meio-dia, o sol de dezembro queimando forte no céu do sertão, e ela estava na parte de trás do armazém do coronel, onde jogavam o lixo e as sobras. Foi quando ela ouviu os passos pesados, de botas, que pararam bem atrás dela. A mulher congelou, com medo de que fosse o capataz do coronel vindo mandar ela embora dali. "Mãe!" veio a voz, e ela sentiu o mundo parar. Aquela voz. Conhecia aquela voz desde que era um sussurro de bebê, desde que eram palavras de criança, desde que tinha virado voz de homem. Mas fazia 3 anos que não ouvia. 3 anos desde que o filho tinha sido levado para a guerra contra o Paraguai. Ela virou devagar, com medo de que fosse miragem do sol forte. Mas não era. Estava ali, de pé, um homem de 27 anos com o uniforme esfarrapado do exército imperial, o rosto queimado de sol, uma cicatriz funda no rosto, os olhos fundos de quem tinha visto coisas demais. Pedro olhou para a mãe, para os grãos de feijão na lata, para o vestido todo remendado, para as mãos dela tremendo. "O que a senhora está fazendo?" perguntou, e a voz dele saiu quebrada. Dona Firmina não conseguiu responder. Só conseguiu largar a lata e cobrir o rosto com as mãos, os ombros sacudindo de um choro que tinha segurado por tempo demais. Antes de continuar essa história, me conta nos comentários de qual cidade você está ouvindo isso. Adoro saber até onde essas histórias conseguem chegar. Era dezembro de 1870, no interior do Ceará, numa vila pequena chamada Várzea Seca, que tinha esse nome porque era exatamente isso, uma várzea que passava seca 8 meses por ano. A vila tinha nascido em volta de uma fazenda grande de gado e algodão, propriedade do coronel Hermenegildo Tavares, um homem que controlava tudo e todos num raio de 3 léguas. Tinha o armazém, a igreja, a cadeia, tudo do coronel. As pessoas viviam nas terras dele, trabalhavam para ele, compravam no armazém dele, deviam para ele. Era uma vida de obediência ou expulsão, não tinha meio termo. Dona Firmina tinha 52 anos e tinha passado metade da vida naquela vila. Tinha chegado ali como noiva de Mateus Cardoso, um vaqueiro bom que trabalhava para o coronel. Tinham tido 4 filhos. 3 morreram ainda pequenos, de febre, de disenteria, das doenças que levavam as crianças pobres. Sobrou só o Pedro, o caçula, que nasceu forte e cresceu mais forte ainda. Mateus tinha morrido fazia 6 anos, pisoteado por um touro bravo nos currais do coronel. Não pagaram nada para a viúva, só mandaram ela sair da casa que era propriedade da fazenda. Firmina tinha conseguido um casebre na beira da vila, um puxado de taipa que mais parecia chiqueiro do que casa de gente. Lavava roupa, costurava, fazia qualquer bico que aparecesse para conseguir comprar farinha e feijão. Pedro ajudava como podia, trabalhando de meeiro nas terras do coronel, mas a vida era dura e o pagamento era pouco. Então veio a ordem. O imperador precisava de homens para a guerra no sul, contra o Paraguai. O coronel Hermenegildo tinha que mandar uma cota de recrutas. Claro que não ia mandar os filhos dele, nem os filhos dos amigos dele. Mandou os pobres, os que não tinham como se defender. Pedro tinha 24 anos quando os soldados do exército chegaram na vila. Ele estava trabalhando na roça quando vieram buscar. Nem deixaram ele ir se despedir da mãe direito. Firmina correu atrás da tropa, gritando, implorando, mas não adiantou nada. Viu o filho ir embora amarrado junto com outros 7 rapazes da região.
todos filhos de gente pobre, todos sem escolha. Volta logo, mãe, Pedro tinha gritado. Vou voltar e a gente vai ter uma vida melhor. Mas ela sabia que a maioria dos que iam para aquela guerra não voltava. Nos 3 anos seguintes, Firmina definhou. Sem o filho para ajudar, a vida ficou impossível. O coronel não dava mais serviço para ela. Dizia que ela estava velha demais, que as mãos dela tremiam demais para costurar direito. Ela tentou plantar uma rocinha atrás do casebre, mas a terra era ruim e a seca matou tudo. Começou a depender da caridade alheia, de restos que as pessoas davam, de sobras do armazém que o dono jogava fora. Tinha dias que ela comia uma vez só, e o que comia eram cascas de mandioca cozidas ou os grãos quebrados de feijão que catava no lixo. A vila inteira sabia da situação de Dona Firmina, mas ninguém ajudava muito. Tinham medo do coronel, que não gostava de quem ajudava os preguiçosos, como ele chamava os pobres. Algumas mulheres davam um prato de comida escondido, uma farinha, mas era pouco e era raro. Firmina ia definhar assim até morrer, e todo mundo sabia disso, e ninguém fazia nada. Era a lei do sertão, a lei do mais forte, a lei de que cada um tinha que cuidar de si, porque senão ninguém ia cuidar. Pedro tinha ido para a guerra acreditando nas promessas. Diziam que os soldados iam receber soldo, que iam ter comida, que quando voltassem iam ganhar terras. Mentira. A guerra foi um inferno de fome, doença, tiros, sangue. Ele viu amigos morrerem ao lado dele, viu horrores que nunca ia conseguir esquecer. Levou um tiro de raspão no rosto que deixou uma cicatriz feia da têmpora até o queixo. Pegou febre que quase matou. Passou meses num hospital de campanha imundo, delirando, achando que ia morrer longe de casa. Mas Pedro era forte e teimoso. Sobreviveu. Quando a guerra acabou, em 1870, ele esperou o soldo prometido, as terras prometidas. Não veio nada. Os oficiais sumiram com o dinheiro, o governo disse que não tinha recursos. Deram baixa nos soldados e mandaram cada um para casa com a roupa do corpo e um papel dizendo que tinham servido o império com honra. Honra não enchia barriga. Honra não pagava dívida. Pedro voltou para o Ceará sem um tostão no bolso, tendo que caminhar léguas e léguas, pegando carona em carroças, dormindo no mato, comendo o que conseguia pedir ou o que achava pelo caminho. Ele tinha voltado para casa cheio de planos. Ia trabalhar duro, ia juntar dinheiro e ia tirar a mãe daquela miséria. Mas quando chegou na vila e começou a perguntar pela mãe, as pessoas desviavam o olhar. Dona Firmina está sobrevivendo como pode, disseram. Ela está na casa dela? Às vezes, ou catando o que acha por aí. O coração de Pedro apertou. Ele foi direto para o casebre onde a mãe morava. Estava vazio, a porta pendurada num gonzo só. O chão de terra, nenhum móvel além de uma esteira velha e uma panela sem fundo. Foi quando alguém disse: vi ela perto do armazém do coronel, nas traseiras. Pedro foi correndo, e foi quando viu. A mãe dele, a mulher que tinha criado ele com todo o amor que tinha passado fome para dar comida para ele quando era criança, que tinha costurado a noite inteira para comprar remédio quando ele adoecia, estava de joelhos no chão, catando grãos quebrados de feijão no lixo. Pedro se abaixou devagar e segurou os ombros da mãe. Ela estava tremendo, e ele não sabia se era de fraqueza, de emoção ou de medo. Mãe, levanta, disse baixinho. Não precisa mais fazer isso. Nunca mais. Ele ajudou ela a levantar e Firmina cambaleou, tão leve que parecia que ia voar com o vento. Pedro olhou para ela de perto e viu. Viu os ossos salientes no rosto, o pescoço fino demais, as roupas caindo do corpo. A mãe dele estava morrendo de fome. Quanto tempo a senhora está assim? Perguntou, e a voz dele saiu dura de raiva contida. Firmina limpou as lágrimas com as costas da mão. Não importa, filho. Você voltou. Você está vivo. Isso é o que importa. Importa sim, Pedro disse. Importa muito. Quem deixou a senhora chegar nesse ponto? Cadê as pessoas dessa vila?
Cadê o coronel que o pai trabalhou 20 anos para ele? Firmina baixou a cabeça. Não ponha a culpa nos outros, Pedro. Eu que não dei conta. Não, mãe. A culpa não é da senhora. Pedro pegou a mãe pelo braço, com cuidado para não machucar, e levou ela para dentro do armazém. O dono, seu Jacinto, um homem barrigudo de 40 e poucos anos, que era capataz do coronel, estava no balcão contando dinheiro. Olhou para Pedro com a sobrancelha erguida. Oh, rapaz, que milagre! Achei que tinha morrido no Paraguai. Não morri, Pedro disse. Quero comprar comida. Tem dinheiro? Pedro não tinha. Não tinha 1 centavo. Mas olhou para seu Jacinto com uma determinação que fez o homem recuar um passo. Eu trabalho, Pedro disse. Trabalho no que for preciso. Mas hoje, agora, eu levo comida para a minha mãe. Seu Jacinto riu, uma risada debochada. Trabalho? Rapaz, aqui tem fila de gente querendo trabalho. E todos devendo para o coronel. Você acha que vai chegar aqui e mandar em alguma coisa? Pedro deu um passo à frente. Tinha uma cicatriz no rosto. Tinha o corpo magro da guerra, mas ainda tinha músculos de quem tinha trabalhado a vida toda. Tinha os olhos de quem tinha visto homens morrerem e não tinha mais medo de nada. Não estou mandando, disse. Estou avisando. Vou trabalhar de graça o tempo que for preciso. Vou pagar cada grão de feijão, cada punhado de farinha. Mas a minha mãe não vai passar mais um dia com fome, entendeu? O armazém ficou em silêncio. Tinha mais gente ali dentro, outros trabalhadores, mulheres comprando fiado, e todos estavam olhando. Seu Jacinto olhou para a dona Firmina, que estava com a cabeça baixa de vergonha, e depois para Pedro. Alguma coisa no jeito do rapaz fez ele decidir que não valia a pena arrumar confusão. Está bem, disse. Pega um saco de farinha, um de feijão e um pedaço de carne seca. Mas você vai trabalhar na fazenda do coronel até pagar tudo. E não vai ter descanso. E se não der conta, a dívida passa para sua mãe de novo. Pedro assentiu. Pode deixar. Ele pegou a comida, colocou tudo num saco de estopa grande e levou a mãe para o casebre. Lá dentro, acendeu fogo com gravetos secos, botou água para ferver e começou a fazer comida de verdade pela primeira vez em muito tempo para Dona Firmina. Enquanto o feijão cozinhava e a carne seca amolecia na água quente, Pedro olhou ao redor do casebre. Era pior do que ele lembrava. O teto de palha estava furado em vários lugares, dava para ver o céu. A parede de taipa estava rachada e tinha um buraco grande que dava para o quintal. Não tinha porta, só um pano velho pendurado. Não tinha cama, só a esteira no chão. Não tinha nada que pudesse ser chamado de móvel, nem mesa, nem cadeira, nem nada. Mãe, a senhora dormiu aqui esses 3 anos? Perguntou. Firmina estava sentada no chão, encostada na parede, os olhos fechados de cansaço. Dormi. Está bom demais comparado com o que tem por aí. Não está bom nada, Pedro disse. Isso aqui não é casa para cachorro, não é vida para a senhora. Firmina abriu os olhos e olhou para o filho. Pedro, eu sobrevivi, você voltou. Isso é mais do que eu pedia nas minhas orações. Não reclama não. Mas Pedro estava reclamando. Estava furioso. Furioso com a guerra que tinha tirado 3 anos da vida dele. Furioso com o governo que tinha prometido e não tinha cumprido. Furioso com o coronel e com a vila que tinha deixado a mãe dele definhar assim. Mas sabia que raiva não resolvia nada. O que resolvia era trabalho. Então ia trabalhar. Ia trabalhar até as mãos sangrarem se fosse preciso, mas ia tirar a mãe daquele buraco. A comida ficou pronta quando o sol estava se pondo. Pedro serviu um prato grande de feijão com farinha e pedaços de carne seca para a mãe. Firmina olhou para aquele prato como se fosse ouro. É demais, filho. Você tem que comer também. Eu como depois, mãe. Come tudo. Ela comeu devagar porque o estômago não estava acostumado com comida de verdade. Comeu chorando, porque era a primeira vez em meses que comia até ficar satisfeita. Pedro comeu o que sobrou, que não era muito, e depois se deitou na esteira ao lado da mãe. Firmina dormiu quase na hora, exausta, e Pedro ficou olhando para o teto furado.
para as estrelas que dava para ver através dos buracos. Fez uma promessa silenciosa. Em 1 ano, a mãe dele ia estar morando numa casa de verdade. Ia ter comida todo dia, ia ter roupa nova, ia ter dignidade. Não sabia como, mas ia conseguir. No dia seguinte, antes do sol nascer, Pedro foi para a fazenda do coronel. A fazenda era imensa, com currais enormes, cheios de gado, plantações de algodão que se estendiam até onde a vista alcançava, e uma casa grande branca que parecia um palácio. Tinha dezenas de trabalhadores, todos peões pobres que viviam nas terras do coronel e trabalhavam de sol a sol em troca de quase nada. O capataz, seu Bernardino, um homem alto e magro com um chicote sempre na cintura, olhou para Pedro de cima a baixo. Então você é o filho da Firmina, disse. Ouvi dizer que quer trabalhar para pagar a comida. Isso mesmo, Pedro respondeu. Bom, você vai trabalhar na roça de algodão, sol a sol, sem descanso no meio do dia. Ganha 1 tostão por dia, mas metade vai para pagar a dívida do armazém. Aceita? Era uma miséria. 1 tostão por dia, e ainda tinha que dar metade. Mas Pedro acenou com a cabeça. Aceito. Então pega uma enxada ali e segue com os outros. Pedro trabalhou naquele primeiro dia como não trabalhava fazia 3 anos. O corpo estava fraco da guerra, das caminhadas, da fome. As mãos criaram bolhas logo na primeira hora. O sol queimava forte e não tinha sombra nenhuma no meio da roça. Os outros trabalhadores olhavam para ele de lado, curiosos, mas ninguém falava muito. Trabalhavam calados, cada um no seu pedaço de terra, virando a enxada, arrancando mato, preparando a terra para o plantio. Na hora do meio-dia, o capataz trouxe água e um pedaço de rapadura para cada um. Pedro comeu a rapadura em 3 mordidas e bebeu a água toda. Estava com tanta fome que a barriga doía, mas não reclamou. Voltou para o trabalho. No final do dia, quando o sol estava se pondo e o capataz apitou para parar, Pedro mal conseguia ficar de pé. As costas estavam quebradas, as mãos sangrando das bolhas estouradas, os braços tremendo de cansaço. Seu Bernardino veio até ele e jogou meio tostão na mão dele. Amanhã mesma hora, disse, e foi embora. Pedro olhou para aquela moedinha minúscula e sentiu vontade de chorar, mas não chorou. Guardou a moeda no bolso, pegou a enxada que agora era dele e foi caminhando de volta para a vila. Passou no armazém, comprou um pouco de fubá e um pedaço pequeno de charque com um meio tostão e levou para casa. Firmina estava esperando ele, preocupada. Filho, você está bem? Está todo machucado. Estou bom, mãe, só cansado. Ele fez angu com o fubá e cozinhou o charque, e os dois comeram juntos enquanto conversavam. Firmina queria saber tudo sobre a guerra, mas Pedro não queria falar muito. Contou só o básico, que tinha sido difícil, que tinha perdido amigos, que tinha ficado doente, mas tinha melhorado. Não contou dos horrores, das noites acordado ouvindo gritos, dos corpos empilhados, do cheiro de morte. Os dias viraram semanas. Pedro trabalhava de sol a sol na fazenda do coronel. Voltava para casa exausto, cuidava da mãe e dormia algumas horas antes de começar tudo de novo. As mãos dele formaram calos grossos em cima das cicatrizes das bolhas. Os músculos foram voltando, o corpo foi se acostumando. Firmina também foi melhorando. Com comida todo dia, ela foi ganhando peso, a cor voltando para o rosto, as forças voltando para as pernas, mas a vida continuava dura. O dinheiro que Pedro ganhava mal dava para comprar comida. Não sobrava nada, e o casebre continuava uma ruína. Chegou a estação das chuvas, e a água entrava pelos buracos do teto. Pedro tentou tampar com folhas de palmeira, mas não adiantava muito. Eles dormiam debaixo de goteiras, acordavam molhados e Firmina começou a tossir, uma tosse feia que vinha do fundo do peito. Pedro ficou desesperado. A mãe estava doente, precisava de remédio, mas ele não tinha dinheiro para comprar. Foi até o armazém e implorou para seu Jacinto vender fiado. Já está devendo, Jacinto disse.
não vendo mais nada afiado para você. Minha mãe está doente, Pedro insistiu. Só um vidrinho de xarope. Eu pago trabalhando mais. Jacinto pensou um pouco e concordou, mas cobrou o triplo do preço normal. Pedro aceitou. Não tinha escolha. O xarope ajudou um pouco, mas a tosse não passava completamente. Firmina precisava de um lugar seco para dormir, de roupas que não fossem molhadas pela chuva, de cuidados que Pedro não podia dar, trabalhando o dia inteiro. Ele se sentiu impotente. Tinha voltado da guerra vivo. Tinha voltado forte, mas não conseguia nem dar uma casa decente para a mãe. Foi numa noite de chuva forte que Pedro teve uma ideia. Estava deitado na esteira, ouvindo a água pingar do teto, e de repente lembrou de uma coisa. Quando ele era criança, o pai dele, Mateus, tinha contado uma história. Dizia que nos tempos antigos, quando a fazenda do coronel ainda estava sendo construída, os tropeiros que passavam por ali escondiam moedas de ouro enterradas em pontos secretos pelo caminho. Faziam isso porque tinham medo de serem roubados por bandidos. E tinha uma história específica de um tropeiro que tinha morrido de febre antes de conseguir desenterrar o ouro dele, e ninguém nunca tinha achado. Na época, Pedro tinha achado que era só história de pai para filho, lenda de sertão. Mas agora, desesperado, começou a pensar: e se fosse verdade? E se tivesse mesmo ouro escondido em algum lugar? Seria a única chance de mudar de vida, porque trabalhando de peão ia levar décadas para juntar alguma coisa. No dia seguinte, depois do trabalho, Pedro foi até a venda de seu Lourenço, um velho que morava na vila desde sempre e sabia todas as histórias antigas. Seu Lourenço, o senhor conhece a história dos tropeiros que escondiam ouro por aqui? Perguntou. O velho estava sentado na porta da venda fumando um cigarro de palha. Olhou para Pedro com os olhos pequenos e espertos. Conheço. Meu avô era tropeiro. Por que pergunta? Meu pai contava que tinha ouro escondido em algum lugar. É verdade? Seu Lourenço deu uma tragada longa e soltou a fumaça devagar. Pode ser. Tinha muito tropeiro passando por aqui antigamente, no caminho entre o litoral e o interior. Levavam ouro, pedras, mercadorias, e quando tinha boato de bandido na estrada, escondiam as coisas de valor e marcavam o lugar para buscar depois. Mas muitos morriam antes de voltar. Febre, ataque de onça, queda de cavalo, de tudo. Então pode ser que tenha sim ouro perdido por aí. O senhor sabe onde? Pedro perguntou, o coração acelerado. O velho riu, uma risada baixa. Rapaz, se eu soubesse, não estava aqui vendendo cachaça. Já tinha comprado meia Bahia. Pedro riu também, mas não desistiu. Mas tem algum lugar que o pessoal fala mais? Alguma história específica? Seu Lourenço ficou pensativo. Tem a história do tropeiro Valentim. Dizem que ele vinha de Ouro Preto com uma trouxa de moedas de ouro, muito ouro mesmo. Parou aqui na vila porque estava doente de febre. Ficou na casa de uma família, delirando, falando sozinho. Morreu em 3 dias. Antes de morrer, tentou falar alguma coisa sobre onde tinha deixado o ouro, mas ninguém entendeu direito. Falou alguma coisa de pedra partida e cruz virada. Depois disso, muita gente procurou, mas ninguém achou nada. Pedra partida e cruz virada, Pedro repetiu. O que será que isso significa? Ninguém sabe, rapaz. Tem pedra partida por tudo quanto é canto por aí. E cruz, só se for cruz de túmulo, e não tem cemitério velho por aqui. Pedro agradeceu e foi embora, mas a cabeça dele estava fervilhando. Pedra partida, cruz virada. Tinha alguma coisa ali. Ele sentia. Nos dias seguintes, sempre que tinha um tempinho, Pedro saía andando pelos arredores da vila procurando por pedras partidas. Achou várias, mas nenhuma parecia ter nada de especial. Foi numa tarde de domingo, quando não tinha trabalho, que Pedro foi mais longe. Caminhou por uma trilha velha que quase ninguém usava mais, que levava para o lado de uma serra pequena coberta de mata seca. Estava quase voltando quando viu uma pedra enorme, do tamanho de uma casa pequena, rachada bem no meio. A rachadura era tão perfeita
que parecia que alguém tinha cortado a pedra com uma serra gigante. Pedro se aproximou e começou a examinar ao redor. Não tinha nada de óbvio, mas ele reparou que no chão, perto da base da pedra, tinha umas marcas estranhas na terra. Pareciam marcas velhas, quase apagadas pelo tempo, mas quando ele olhou com atenção, viu que formavam um padrão. Era uma cruz, mas não estava na posição normal. Estava de lado, virada, cruz virada. O coração de Pedro quase parou. Era ali, tinha que ser ali. Ele começou a cavar com as mãos, desesperado. A terra estava dura, compactada pelos anos, e ele percebeu que precisava de ferramentas. Mas não podia voltar para buscar uma enxada e levantar suspeita. Usou um galho grosso para afofar a terra e continuou cavando com as mãos. Demorou horas. O sol estava se pondo quando ele finalmente sentiu alguma coisa dura debaixo da terra. Não era pedra, era diferente. Cavou mais, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Era um pote de barro, velho, rachado, mas ainda inteiro. Pedro tirou o pote do buraco com cuidado e limpou a terra de cima. Estava selado com cera velha que se desfez quando ele tocou. Abriu a tampa com as mãos tremendo. Dentro, embrulhadas em pano podre, estavam moedas de ouro. Muitas moedas. Pedro não conseguiu nem contar ali na hora. Só ficou olhando em choque, sem acreditar que era real. Pegou o pote, embrulhou em folhas grandes para esconder e voltou para a vila quando já estava escuro. Entrou no casebre sem fazer barulho. Firmina estava dormindo, ainda tossindo de vez em quando no sono. Pedro escondeu o pote debaixo da esteira, no canto mais escuro do casebre, e cobriu com terra e uns pedaços de pano. Só depois, quando a mãe acordou de madrugada, ele contou. "Mãe, achei uma coisa", sussurrou. "Que coisa, filho?" "Ouro. Achei ouro." Firmina pensou que o filho estava delirando de cansaço, mas Pedro mostrou uma moeda e ela viu. Era uma moeda antiga, pesada, com a marca do império. "Meu Deus do céu", ela sussurrou. "Onde você achou isso?" Pedro contou a história toda, desde a conversa com seu Lourenço até encontrar o pote. Firmina ficou em silêncio por um longo tempo, processando. "Filho, isso é perigoso", disse finalmente. "Se o coronel descobrir, ele vai tomar tudo. Vai dizer que a terra é dele, que o ouro é dele. Pode até mandar prender você." "Eu sei, mãe. Por isso ninguém pode saber. Ninguém mesmo." "E o que você vai fazer?" Pedro já tinha pensado nisso. "Vou vender as moedas aos poucos, bem longe daqui. Tem uma cidade maior a 2 léguas daqui, Russas. Lá tem um ourives que compra ouro. Vou ir lá de vez em quando, vender uma moeda de cada vez, dizer que achei garimpando ou que herdei. E com o dinheiro vou comprando as coisas que a gente precisa, devagar, sem levantar suspeita." E foi isso que Pedro fez. No domingo seguinte, pegou 2 moedas escondidas na roupa e caminhou até Russas. A cidade era bem maior que Várzea Seca, com ruas de pedra, casas de 2 andares, movimento de gente. Achou a loja do ourives, um homem sisudo chamado Amaro. "Tenho umas moedas antigas para vender", Pedro disse. "Herdei do meu avô." Seu Amaro examinou as moedas, pesou, testou mordendo. "São boas", disse. "Dou 20.000 réis pelas 2. Era uma fortuna. 20.000 réis era mais do que Pedro ganhava em 6 meses trabalhando para o coronel. Ele aceitou. Guardou o dinheiro e voltou para a Várzea Seca. Não comprou nada em Russas para não levantar suspeita. De volta à vila, começou a comprar coisas pequenas aos poucos. Um pedaço de lona boa para tampar o teto, pregos, madeira. Comprava em lugares diferentes, em dias diferentes, sempre dizendo que tinha economizado do trabalho. Com o tempo, Pedro foi consertando o casebre. Trocou o teto de palha por telhas de barro que comprou usadas. Tapou as rachaduras das paredes com barro novo. Fez uma porta de verdade com dobradiças. Comprou uma cama simples de madeira para a mãe. A melhora foi gradual, mas foi acontecendo.
As pessoas da vila repararam, mas Pedro sempre dizia que era com o dinheiro do trabalho e com a ajuda de gente que emprestava material velho. Firmina parou de tossir quando o teto parou de vazar. O rosto dela ganhou cor com a comida melhor que Pedro agora conseguia comprar. Ele comprou roupas novas para ela, um vestido preto bom de tecido grosso, um xale de lã para o inverno. Comprou botinas para ela não andar descalça. Firmina chorava cada vez que ganhava alguma coisa nova. Filho, isso é demais. Você está gastando muito. Não é demais não, mãe. A senhora merece. Mas Pedro sabia que precisava ter cuidado. Tinha contado as moedas uma noite, em segredo. Eram 53 moedas de ouro. Uma fortuna, sim, mas se gastasse rápido demais, iam descobrir. Então, fez um plano. Ia vender uma moeda por mês e ia continuar trabalhando na fazenda do coronel para não levantar suspeita. Com o dinheiro das moedas, ia melhorando a vida aos poucos. E quando tivesse uma quantia boa guardada, ia fazer o grande movimento. Comprar um pedaço de terra longe dali e recomeçar em outro lugar. Os meses foram passando. Pedro continuou trabalhando duro na fazenda. Mas agora, a vida em casa era diferente. Tinha comida todo dia, comida boa. Tinha casa consertada, roupas limpas, dignidade. Firmina voltou a sorrir, coisa que Pedro não via fazia anos. Ela até começou a costurar de novo, fazendo trabalhos para as mulheres da vila, ganhando uns trocados extras. A vida não era farta, mas era decente. Foi quando Pedro começou a pensar em mais do que sobrevivência. Começou a pensar em futuro. Tinha 28 anos agora e a vida estava passando. Queria ter uma família, filhos, uma casa de verdade. Mas para isso, precisava de mais do que as moedas escondidas. Precisava de um trabalho melhor, de terras suas, de uma vida estável. E tinha uma moça na vila que ele tinha reparado. Chamava Esmeralda, tinha 25 anos, era filha de seu Lourenço da Venda. Esmeralda era uma moça bonita, com olhos pretos e cabelo comprido que ela prendia num coque. Mas mais do que bonita, ela era bondosa. Tinha sido uma das poucas pessoas que tinham ajudado Dona Firmina quando Pedro estava na guerra, levando comida escondido, remédio quando podia. Pedro tinha gratidão por isso, mas também tinha começado a sentir outra coisa. Gostava de ver ela passando na rua. Gostava quando ela sorria para ele, gostava de imaginar como seria ter ela por perto todo dia. Mas tinha um problema. Esmeralda estava prometida para outro, um filho de fazendeiro de uma vila vizinha, homem rico, dono de terras. O casamento já estava acertado entre as famílias e ia acontecer em alguns meses. Pedro sabia disso e achava que não tinha chance nenhuma. Ele era só um peão pobre, um ex-soldado sem nada, porque uma moça ia escolher ele, em vez de um homem rico. O que Pedro não sabia é que Esmeralda não queria casar com o fazendeiro. Ela tinha visto o homem algumas vezes e ele era arrogante, grosseiro, tratava ela como propriedade. Ela tinha aceitado o casamento só porque o pai dela, seu Lourenço, tinha insistido, dizendo que era a única chance dela ter uma vida boa. Mas Esmeralda não estava feliz. E ela tinha reparado em Pedro também. Tinha visto ele voltando da guerra. Tinha visto ele cuidando da mãe com tanto carinho. Tinha visto ele trabalhando duro e honesto. Aquilo mexia com ela. Um dia, Pedro estava na venda de seu Lourenço comprando querosene para o lampião, quando Esmeralda estava lá ajudando o pai. Os dois trocaram olhares e Esmeralda sorriu. Pedro sentiu o coração disparar. "Boa tarde, seu Pedro", ela disse. Era a primeira vez que ela falava com ele diretamente. "Boa tarde, dona Esmeralda", ele respondeu formal. "Como vai a senhora?" "Vou bem. E dona Firmina, como está?" "Está melhor, graças a Deus. A senhora foi muito boa para ela quando eu estava fora. Sou muito grato." Esmeralda ficou vermelha. "Ah, não foi nada. Ela é uma senhora muito boa. Merece todo cuidado." Ficaram se olhando por mais um momento. E tinha alguma coisa no ar. Alguma coisa que os dois sentiam, mas nenhum dos dois sabia como dizer.
Seu Lourenço olhou para os dois com a sobrancelha erguida. Esmeralda, vai buscar mais farinha no depósito, disse. Ela obedeceu, mas antes de sair lançou mais um olhar para Pedro. Pedro saiu da venda com o coração confuso. Não podia ficar pensando em Esmeralda. Ela ia casar com outro. Era melhor esquecer, mas não conseguia esquecer. Nos dias seguintes, toda vez que passava perto da venda, olhava para ver se ela estava lá. E ela sempre olhava de volta. Um dia, ela estava sozinha na venda porque o pai tinha saído para resolver um assunto. Pedro entrou, fingindo que queria comprar alguma coisa. Dona Esmeralda, disse, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Posso perguntar uma coisa? Pode, ela disse, parando de varrer o chão e olhando para ele. A senhora está feliz com esse casamento que o pai arrumou? Esmeralda ficou em silêncio por um longo momento. Depois baixou a cabeça. Não, disse simplesmente. Então por que vai casar? Porque meu pai quer. Porque é a coisa certa a fazer. Porque eu não tenho escolha. Pedro deu um passo mais perto. E se tivesse escolha? Esmeralda levantou o olhar e tinha lágrimas nos olhos dela. Se tivesse escolha, eu escolheria diferente. O coração de Pedro bateu tão forte que ele achou que ela ia ouvir. Esmeralda, eu não sou homem rico, não tenho terras, não tenho nome, mas eu trabalho honesto. Cuido de quem eu amo e juro por Deus que jamais ia tratar você como propriedade. Se você me desse uma chance, eu ia passar a vida inteira fazendo você feliz. Esmeralda começou a chorar de verdade. Pedro, eu queria muito, mas meu pai nunca ia aceitar. Ele já acertou tudo com a família do Faustino, já tem data, já tem tudo combinado. Se eu fugir, vou desonrar minha família. Meu pai nunca mais vai falar comigo. E você prefere se casar infeliz para não desonrar ninguém? Pedro perguntou. Prefere passar a vida inteira com um homem que você não ama? Ela não respondeu, só chorou. Pedro se aproximou e, com muito cuidado, enxugou as lágrimas dela com o polegar. Pensa no que eu disse, falou baixinho. Se você quiser, a gente encontra um jeito. Sempre tem um jeito. Lhe saiu da venda antes que seu Lourenço voltasse, mas sabia que tinha plantado uma semente. Agora era esperar para ver se ela ia germinar. Nos dias seguintes, Pedro ficou ansioso. Não via Esmeralda e não sabia se ela estava evitando ou se o pai dela estava mantendo ela ocupada. Mas uma noite, quando ele estava voltando do trabalho, encontrou um bilhete enfiado debaixo da porta do casebre. Estava escrito com letra caprichada: amanhã de manhã cedo, na trilha da serra. Preciso falar com você. E Pedro mal dormiu naquela noite. De madrugada, quando ainda estava escuro, ele saiu de casa em silêncio para não acordar a mãe e foi até a trilha da serra. Esmeralda já estava lá, esperando, com um xale cobrindo a cabeça. Pensei que você não ia vir, ela disse. Eu vim, Pedro respondeu. O que você decidiu? Esmeralda respirou fundo. Quero fugir, quero casar com você, mas tem que ser longe daqui, tem que ser rápido antes que meu pai descubra. Pedro sentiu uma mistura de alegria e medo. Tem certeza? Porque depois que a gente fizer isso, não tem volta. Eu sei, mas eu não aguento mais. Não consigo casar com o Faustino. Prefiro arriscar tudo e ser feliz do que passar a vida toda em segurança, mas infeliz. Pedro pegou as mãos dela. Então a gente faz, mas preciso de uns dias para organizar tudo. Preciso vender umas coisas, juntar dinheiro para a gente ir embora e começar em outro lugar. Você consegue esperar uma semana? Consigo, ela disse, mas tem que ser antes do dia 15. É quando vem a família do Faustino para finalizar os preparativos do casamento. Vai ser antes, Pedro prometeu. Eles se separaram antes que alguém visse, mas agora Pedro tinha um prazo. Tinha uma semana para juntar dinheiro, preparar tudo e fugir com Esmeralda. E também tinha que contar para a mãe que ia ficar sozinha de novo. Pedro passou os dias seguintes vendendo mais moedas de ouro. Foi até Russas e vendeu 5 moedas de uma vez, dizendo que tinha achado num garimpo antigo. O ourives ficou desconfiado, mas o ouro era bom e ele pagou bem.
Pedro voltou com uma quantia que dava para comprar passagem de carroça para longe, comprar um pedacinho de terra em outro lugar e começar uma vida nova. Guardou o dinheiro com cuidado, junto com as moedas que ainda sobravam. Na noite antes da fuga, Pedro sentou com Dona Firmina e contou tudo. Contou que tinha se apaixonado por Esmeralda, que ela estava prometida para outro, que os dois iam fugir. Firmina ficou em silêncio por um longo tempo. Filho, você tem certeza disso? Fugir com a moça prometida de outro vai trazer confusão. O pai dela, a família do noivo, vão vir atrás. Eu sei, mãe, mas eu amo ela. E ela me ama. Não posso deixar ela se casar infeliz. Firmina suspirou. E eu? Você vai me deixar aqui, sozinha de novo? Pedro sentiu uma dor no peito. Não, mãe, a senhora vai com a gente. Eu nunca ia deixar a senhora aqui. Vamos os três começar uma vida nova em outro lugar. Longe do coronel, longe dessa vila. Um lugar onde a gente pode ser feliz. Firmina olhou para o filho e viu a determinação nos olhos dele. Lembrou do menino que tinha ido para a guerra e do homem que tinha voltado. Sabia que não adiantava tentar demover. Está bem, disse finalmente. Eu vou. Mas promete uma coisa, promete que você vai cuidar dessa moça, que vai fazer ela feliz. Prometo, mãe, com a minha vida. No dia seguinte, de madrugada, Pedro arrumou tudo que eles tinham num saco grande. Não era muita coisa, algumas roupas, a panela, a lata de guardar comida e o pote com as moedas de ouro que ainda restavam, bem escondido no fundo do saco. Deixaram o casebre em silêncio e foram até o ponto de encontro combinado com Esmeralda. Ela estava lá, com uma trouxa pequena e os olhos vermelhos de chorar. Deixei um bilhete para o meu pai, disse, explicando que eu não posso casar com o Faustino, que eu amo outro homem, que peço perdão, mas preciso seguir meu coração. Pedro abraçou ela. Vai dar tudo certo, a gente vai ser feliz. Os três caminharam até a beira da estrada, onde tinha combinado de pegar uma carroça que levava mercadorias para a fortaleza. O carroceiro, um homem velho chamado Genaro, aceitou levar os três em troca de um pagamento bom. Quando a carroça começou a andar, afastando de várzea seca, Pedro olhou para trás uma última vez. Estava deixando o lugar onde tinha nascido, onde o pai tinha morrido, onde a mãe tinha sofrido tanto, mas também estava deixando para trás a miséria, a humilhação, o trabalho de peão sem futuro. Estava indo em direção a algo novo, algo que ele mesmo ia construir, com a mulher que amava e a mãe que tinha criado ele. Era assustador, mas também era libertador. A viagem até Fortaleza levou 4 dias. Genaro era um homem calado, mas bom, e não fez perguntas. Parou para descansar em vilas pelo caminho, e Pedro sempre tomava cuidado de ficar longe das vistas, com medo de que alguém reconhecesse Esmeralda. Quando chegaram em Fortaleza, a cidade era enorme, cheia de gente, de casas, de movimento. Pedro nunca tinha visto nada assim. Era uma confusão de ruas, cavalos, carroças, vendedores gritando, gente de todo tipo. Pedro alugou um quartinho pequeno numa pensão humilde perto do porto e foi atrás de um padre para casar. Achou um padre velho numa igrejinha pequena que concordou em fazer o casamento sem fazer muitas perguntas, em troca de uma pequena doação. Pedro e Esmeralda se casaram numa cerimônia rápida, só com Dona Firmina de testemunha. Não teve festa, não teve parentes, não teve nada. Mas quando o padre disse, declaro vocês marido e mulher, e Pedro beijou Esmeralda pela primeira vez, ele sentiu que era a coisa mais certa que tinha feito na vida. Os três ficaram em Fortaleza alguns meses. Pedro arrumou trabalho no porto carregando mercadorias. Era trabalho pesado, mas pagava melhor do que trabalhar de peão na fazenda. Esmeralda começou a fazer costuras para as senhoras ricas da cidade e Firmina ajudava cuidando da casa. Aos poucos foram juntando dinheiro, somando com o que ainda tinham das moedas de ouro.
Mas Pedro sabia que Fortaleza não era o lugar certo para criar raízes. Era caro, era perigoso, e ele queria ter terras suas, não viver de aluguel e trabalho no porto. Começou a perguntar por aí sobre terras baratas no interior. Foi quando um homem no porto contou sobre uma região no interior do Rio Grande do Norte, perto de Mossoró, onde o governo estava vendendo terras a preços baixos para incentivar colonização. Pedro conversou com Esmeralda e com a mãe. É longe, disse, mais longe ainda de Várzea Seca, mas é chance da gente ter terra nossa, começar de verdade. As duas concordaram. Em janeiro de 1871, os três pegaram outra carroça e foram para o Rio Grande do Norte. A viagem foi longa e difícil, atravessando o sertão seco no meio do verão. Mas quando chegaram na região de Mossoró e Pedro viu as terras disponíveis, soube que era ali. Comprou um pedaço de terra de 10 alqueires numa área chamada Fazenda Nova, perto de um rio que corria alguns meses por ano. Não era terra rica, mas era a terra dele. Usou quase todo o dinheiro que tinha, incluindo vendendo mais algumas moedas de ouro. Com o que sobrou, comprou madeira, telhas e começou a construir uma casa. Não era grande, mas era sólida. 3 quartos, sala, cozinha, tudo de pau a pique e telhado de barro. Levou meses para construir, com Pedro fazendo a maior parte do trabalho com as próprias mãos. Esmeralda e Firmina ajudavam como podiam, carregando barro, trazendo água. Quando a casa ficou pronta, já era final do ano. Pedro plantou feijão, milho, mandioca. Comprou 2 cabras e uns galinhas. Era o começo. Pequeno, mas era deles. A vida era dura, mas era boa. Pedro trabalhava de sol a sol na roça. Esmeralda cuidava da casa, cozinhava, costurava. Firmina, que agora tinha 54 anos e estava mais forte, cuidava dos animais e da horta pequena nos fundos da casa. À noite, os 3 jantavam juntos. Conversavam, faziam planos. Pela primeira vez em muito tempo tinha paz. Em 1872, Esmeralda engravidou. Pedro ficou tão feliz que não cabia em si. Ia ser pai. Ia ter um filho para criar, para ensinar a trabalhar a terra, para dar um futuro melhor do que ele tinha tido. Esmeralda teve uma gravidez difícil, com muito enjoo e cansaço, mas Firmina cuidou dela como se fosse a própria filha. Em março de 1873, nasceu uma menina. Chamaram ela de Conceição, em homenagem à primeira esposa que nunca tinha existido na vida de Pedro, mas sim na vida que ele imaginava ter. Não, na verdade chamaram ela de Leonor, em homenagem a uma santa que Firmina tinha devoção. A menina nasceu forte, chorando alto, com um tufo de cabelo preto. Pedro segurou a filha nos braços e chorou. Chorou de alegria, de alívio, de gratidão. Tinha sobrevivido a uma guerra, tinha tirado a mãe da miséria, tinha encontrado amor, tinha terra sua e agora tinha uma filha. Era mais do que ele tinha ousado sonhar. Os anos foram passando, a roça foi melhorando e Pedro foi aprendendo a lidar com aquela terra. Teve anos de seca que foram difíceis, mas ele sempre guardava sementes e água para aguentar. Teve anos de chuva boa que deram colheita farta. Foi comprando mais animais, mais ferramentas. A casa foi crescendo, com Pedro construindo um alpendre na frente e um depósito nos fundos. Esmeralda teve mais filhos, um menino em 1875, que chamaram de Mateus, em homenagem ao pai de Pedro. Outra menina em 1878, chamada Josefa. E mais um menino em 1881, chamado Joaquim. A casa ficou cheia de barulho de crianças, de risadas, de vida. Firmina se tornou a avó que cuidava de todos, contava histórias, fazia comida, dava bronca quando precisava. Pedro nunca contou para ninguém sobre o ouro que tinha achado. As últimas moedas ele guardou escondidas numa lata enterrada debaixo do pé de umbu no quintal. Eram a reserva de emergência para caso acontecesse alguma coisa muito grave. Mas ele esperava nunca precisar usar. A vida não era fácil, mas era digna.
Pedro via os filhos crescerem, via Esmeralda envelhecer ao lado dele, via a mãe ficando cada vez mais frágil, mas sempre sorrindo. E era feliz. Feliz de um jeito que nunca tinha achado que ia ser possível quando estava catando a mãe no lixo do armazém do coronel. Em 1885, Dona Firmina ficou muito doente. Tinha 67 anos e o corpo estava cansado. Ficou de cama há alguns meses, ficando cada vez mais fraca. Pedro ficava ao lado dela toda noite, segurando a mão dela, agradecendo por tudo. Mãe, a senhora me deu tudo, me criou, me ensinou a ser homem de bem. Nunca vou esquecer. Firmina sorria, aquele sorriso cansado, mas feliz. Filho, você me deu mais do que eu merecia. Me tirou da miséria, me deu netos, me deu uma vida boa no final. Eu vou morrer feliz. E ela morreu numa noite de junho, em paz, dormindo com a família toda ao redor. Enterraram ela num cantinho da propriedade, debaixo de uma árvore de ipê que Pedro tinha plantado anos antes. Fizeram uma cruz simples de madeira e Pedro esculpiu o nome dela, Firmina Cardoso, mãe amada. Ele chorou mais naquele dia do que tinha chorado em toda a vida, mas eram lágrimas de gratidão também. Gratidão por ter conseguido dar para a mãe uns anos de paz antes do fim. A vida continuou. Os filhos foram crescendo. Leonor virou uma moça bonita e inteligente, que ajudava a mãe na casa e aprendeu a ler sozinha com uma cartilha velha que Pedro tinha comprado. Mateus era forte e trabalhador como o avô, que tinha o nome dele, e desde pequeno ajudava o pai na roça. Josefa era a mais esperta, sempre fazendo perguntas, sempre querendo saber como as coisas funcionavam. E Joaquim era o mais novo, o que ainda brincava de pega-pega com as galinhas no quintal. Pedro tinha 43 anos agora, em 1886. O corpo estava marcado pelo trabalho, as mãos calejadas, as costas um pouco curvadas, os cabelos começando a ficar grisalhos. Mas estava vivo, estava forte e estava cercado de gente que amava. Esmeralda tinha 40 anos e continuava bonita, com alguns fios de cabelo branco, mas com o mesmo sorriso que tinha conquistado ele. Numa tarde, Pedro estava consertando a cerca da roça quando apareceu um homem a cavalo. Era raro ter visitante ali, porque a propriedade ficava meio isolada. O homem desceu do cavalo e Pedro viu que estava bem vestido, com roupas de cidade. Boa tarde, o homem disse. Está falando com o senhor Pedro Cardoso? Estou sim, quem pergunta? Meu nome é Faustino Guimarães. Acho que o senhor conhece esse nome. O coração de Pedro apertou. Faustino. O noivo que Esmeralda tinha deixado plantado quando fugiu com Pedro. Pedro não tinha visto o homem nunca, mas conhecia o nome. Conheço, disse, ficando tenso. O que o senhor quer aqui? Faustino ficou em silêncio por um momento, olhando para a casa, para a roça, para tudo. Vim falar com minha ex-noiva. Esmeralda está aqui? Está, mas ela é minha esposa faz 15 anos, mãe dos meus filhos. Se veio buscar confusão, é melhor ir embora. Faustino ergueu as mãos. Não vim buscar confusão. Vim fazer as pazes. Demorou, eu sei, mas eu precisava. Pedro ficou desconfiado. Fazer as pazes como? Posso falar com ela? Pedro pensou um pouco e acenou com a cabeça. Foi até a casa e chamou Esmeralda. Ela ficou branca quando viu quem estava lá. Faustino, disse, a voz saindo trêmula. O que você quer? Faustino desceu do cavalo e ficou de pé a uma distância respeitosa. Esmeralda, vim pedir desculpas pelos anos que passei com raiva, pelos anos que xinguei seu nome, pelos anos que desejei mal para você. Eu estava errado. Você fez a escolha certa, fugindo de mim. Eu não era homem bom naquela época. Era arrogante, era cruel, ia fazer você sofrer. Esmeralda ficou sem palavras. Por que está dizendo isso agora? Perguntou finalmente. Faustino sorriu, um sorriso triste. Porque eu aprendi. Perdi muita coisa na vida. Perdi fazendas por causa de jogo e bebida.
Perdi a família por causa do meu jeito ruim. Fiquei sozinho, falido, e foi aí que entendi. Entendi que você tinha visto o que eu era antes de todos verem, e que eu tinha perdido a chance de ter uma mulher de verdade por causa do meu orgulho. Ele olhou para Pedro. E pelo que estou vendo, você fez uma vida boa aqui. Tem terra, tem família, tem paz. Isso é mais do que eu tenho. Pedro relaxou um pouco. Viu que o homem estava falando verdade. O que o senhor quer de nós? Nada. Só vim dizer que não guardo rancor mais, que desejo felicidade para vocês e que peço perdão pelo que falei de mal no passado. Esmeralda se aproximou e estendeu a mão. Está perdoado, Faustino, e eu também peço perdão por ter fugido daquele jeito, sem explicação direito. Devia ter tido coragem de falar não desde o começo. Faustino apertou a mão dela, depois a de Pedro. Vivam bem, disse. Montou no cavalo e foi embora, sumindo na estrada empoeirada. Pedro e Esmeralda ficaram parados lado a lado, vendo ele ir. Acabou, Esmeralda disse. Aquela parte da vida acabou de verdade agora. Pedro passou o braço ao redor dela. Acabou. E a nossa vida continua. Os anos continuaram passando. 1890, 1900, o novo século. Pedro estava com 57 anos agora, Esmeralda com 54. Os filhos tinham crescido. Leonor tinha se casado com um rapaz bom da região e morava numa terrinha perto. Mateus tinha ficado trabalhando com o pai e agora era ele que fazia a maior parte do serviço pesado. Josefa tinha se tornado professora, numa escolinha que o governo tinha aberto na vila mais próxima. Joaquim, o caçula, tinha ido trabalhar numa cidade maior, em Natal, mas voltava a visitar sempre que podia. Pedro e Esmeralda estavam mais velhos, mais lentos, mas ainda tinham um ao outro. De manhã, tomavam café juntos vendo o sol nascer. À noite, sentavam no alpendre conversando sobre os netos que iam aparecendo, sobre as memórias do passado, sobre a vida que tinham construído. Pedro às vezes pensava naquele dia em Várzea Seca, quando tinha visto a mãe catando grãos de feijão no lixo. Parecia outra vida. Parecia que tinha sido outra pessoa. Às vezes eu penso, disse para Esmeralda numa noite, se eu não tivesse achado aquele ouro, se nada disso teria acontecido. Esmeralda segurou a mão dele, enrugada agora, mas ainda forte. Ia acontecer, talvez de outro jeito, talvez mais devagar, mas ia, porque você é homem de coragem, Pedro. Sempre foi. O ouro ajudou, sim, mas foi a sua coragem que mudou tudo. Pedro beijou a mão dela. Nossa coragem. A sua também, de fugir com um homem sem nada. A gente tinha um ao outro. Isso não é nada, é tudo. Em 1910, Pedro estava com 67 anos. Estava velho agora, os cabelos todos brancos, as costas curvadas, as mãos tremendo um pouco. Não conseguia mais trabalhar na roça, deixava isso para Mateus. Mas ainda acordava cedo, ainda caminhava pela propriedade, ainda conversava com os netos que vinham visitar. Esmeralda estava com 64 anos, também branca de cabelo, também mais lenta, mas ainda cuidava da casa com a ajuda da nora. Numa manhã de abril, Pedro acordou e sentiu uma dor estranha no peito. Não falou nada, não quis preocupar ninguém. Levantou, tomou café, foi sentar no alpendre como sempre. Esmeralda veio sentar ao lado. Está bem? Perguntou, porque o conhecia bem demais para não notar alguma coisa. Estou, ele mentiu, só cansado. Ela não acreditou, mas não insistiu. Ficaram ali, de mãos dadas, vendo o sol subir no céu. Foi uma vida boa, Pedro disse de repente. Esmeralda olhou para ele assustada. Por que está falando assim? Só estou dizendo, foi uma vida boa. Com você, com os filhos, com tudo que a gente construiu, não tenho do que reclamar. Esmeralda apertou a mão dele mais forte. Ainda não acabou, viu? Ainda temos muitos anos pela frente. Pedro sorriu. Eu sei. Mas se acabar amanhã, acabou bem. Mas não acabou. Pedro viveu mais 7 anos. Morreu em 1917, com 74 anos. De velhice mesmo, cercado pela família. Esmeralda ficou viúva.
mas não ficou sozinha. Os filhos cuidaram dela. Os netos vinham visitar. E ela viveu até 1923, quando morreu com 77 anos, também em paz. Enterraram os dois lado a lado, perto de onde Dona Firmina estava enterrada. A propriedade passou para Mateus, que continuou trabalhando a terra, ensinando os filhos dele como o avô tinha ensinado ele. A história de como Pedro tinha voltado da guerra e mudado tudo virou lenda na família, contada de avô para neto, de geração em geração. E assim termina a história de Pedro, Esmeralda e Dona Firmina. Uma história de sofrimento que virou história de superação, de miséria que virou dignidade, de desespero que virou esperança. Porque às vezes, quando tudo parece perdido, quando a gente está no fundo do poço, catando sobras no lixo, aparece alguém que estende a mão. Ou a gente mesmo encontra forças que não sabia que tinha. E a vida muda. Não muda fácil, não muda rápido, mas muda. Se essa história te emocionou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Me conta nos comentários. Você acredita que sempre há esperança mesmo nas situações mais difíceis? Até a próxima. Um abraço.